Olha, o sistema político, infelizmente, ele foi feito para perpetuar os mesmos. E isso começa não só na campanha, começa lá atrás. A gente sentiu isso, acho que talvez nem todos saibam, mas eu estou nesse projeto há praticamente 10 anos. A ideia inicial não era montar um partido, a ideia inicial era ir para a área pública para tentar melhorar a gestão pública, dando contribuição de quem tinha um histórico na iniciativa privada, levando algumas práticas para lá. Mas, quando eu me aproximei de alguns políticos, eu constatei duas coisas. Primeiro, que o sistema de Estado é feito não para privilegiar o cidadão, para atender o cidadão, mas sim para perpetuar os políticos. E que você só faria uma mudança, foi a segunda constatação, com novas lideranças. Então, para isso, a gente partiu para montar o partido. E aí, ficamos 5 anos para montar um partido político, porque nos últimos 30 anos o Novo foi o único partido político montado e criado que não está ligado a uma agremiação religiosa, não está ligado a um sindicato e não é uma dissidência de nenhum outro partido. Então, o sistema já é muito difícil, muito burocrático para você montar. E agora, durante a campanha política, isso ficou mais claro, né? E a gente junta uma série de coisas. Primeiro, a campanha é extremamente curta. Falamos aí de 45, 50 dias. Um país do tamanho do Brasil, como é que você faz campanha política se você é alguém novo, se é um outsider em tão pouco tempo? Segundo, os recursos públicos. Ano passado, os partidos políticos criaram ainda mais um fundo eleitoral. Além do fundo partidário, criaram um fundo eleitoral de 1,7 bilhão para ser distribuído entre os partidos e, basicamente, a distribuição da verba foi feita onde a maior parte desses recursos foi recebido por justamente os partidos que têm maior quantidade de investigações na Lava Jato, perpetuando os mesmos no poder. E terceiro, tempo de televisão foi distribuído da mesma forma para perpetuar os mesmos, e agora eu estou tendo a experiência nos próprios debates, e por isso é muito bom estar aqui, onde é interessante, a legislação diz o seguinte: as redes de televisão podem convidar quem quiser para os seus debates, desde que elas convidem aqueles que têm 5 deputados federais, pelo menos. E aí, esse acabou sendo o critério, apenas os que têm 5 deputados. Agora, no caso do Novo, por exemplo, como é que um partido que nunca participou das eleições teria 5 deputados federais? Só teria uma forma, se a gente tivesse trazido deputados federais que estão aí. Mas, afinal de contas, a gente não entrou na política para mudar os representantes. Faria sentido você já trazer alguns deputados para a sua base, se eventualmente aquelas pessoas não concordam com seus princípios, objetivos e valores, só para ter tempo de televisão? Não faria, a gente já nasceria errado, já nasceria dentro da velha política, né? Então, eu acho que, por exemplo, a legislação deveria ter alguma coisa simples. Olha, os partidos que estão estreando deveriam poder participar dos debates também, pelo menos na sua primeira eleição. Então, o sistema todo é feito para perpetuar. Não é à toa que, quando se faz qualquer pesquisa hoje, junto à população, a grande maioria diz o seguinte: 70% a 80% fala: nós gostaríamos de votar em gente diferente, nós gostaríamos de renovar. E quando você ouve especialistas hoje, a grande maioria está dizendo o seguinte: a renovação no Congresso vai ser baixíssima. Por que esse descasamento tão grande entre o que a população deseja e o que tende a acontecer de fato? Basicamente porque o sistema é feito para perpetuar os mesmos, né? É isso, e esse é o desafio. Felizmente, acho que aí tem a grande novidade dessas eleições, são as redes sociais, que permitem com que a gente cresça, coloque as nossas mensagens, e a outra grande novidade, e acho que vocês são prova disso, é a participação das pessoas, é a conscientização, é a vontade de realmente estar no processo político, porque a gente entendeu que está fora do processo tem um custo muito elevado e a gente está pagando por ele hoje, né? Esse é um ótimo ponto, Helene, porque eu estou gastando... Não, isso é interessante, porque eu estou gastando pouquíssimo do meu dinheiro, vou colocar cerca de 15% a 20% no máximo na campanha. Hoje, inclusive, saiu até uma reportagem, estava vendo agora, falando das doações milionárias, e eu fiquei chateado, não teve nenhum grande empresário aparecendo dando dinheiro para a gente, né? Apesar de toda essa ideia de que o Novo é o partido dos empresários banqueiros, porque não é. Porque justamente o que a gente quer fazer é acabar com privilégio, acabar com benefícios e devolver o poder para o cidadão. Quem está lá, quem está ganhando com esse sistema, a última coisa que quer é ter um outsider para mudar todo o processo que está aí. É muito mais cômodo ficar como está. Então, a gente nunca deu... Eu coloquei dinheiro lá atrás só para montar o Novo, até a montagem, até porque eu disse o seguinte: em determinado momento, quando eu até falei isso, quando o Novo estiver montado, eu não vou colocar mais dinheiro, porque ou é um projeto que é da sociedade, que é demandado por todos, ou não faz sentido ele existir. E a mesma coisa com a minha candidatura. Como me perguntam, você vai bancar a sua candidatura? De jeito nenhum, porque eu já estou colocando a coisa mais rentável, mais difícil que eu tenho, que é o meu tempo nisso, né? Então, cabe às pessoas se comprometerem. E foi interessante, a gente estava até comentando aqui, quando a gente abriu a vaquinha virtual, que vários candidatos abriram, só para mencionar, dos candidatos soltos,
eu estou em primeiro na vaquinha, e quando a gente abriu, 4 dias depois, eu já tinha recebido doações de todos os estados do Brasil, o que para mim é impressionante. Alguém que não era conhecido, não era figura pública, recebeu de todos os lugares. E o que me deixou mais satisfeito ainda, depois de ter saído da minha declaração, que foi muito divulgada aí pela imprensa, a gente continua a receber bastante doações na vaquinha virtual. Então, o que prova que é muito bom e que o brasileiro quer mudança e que ele quer ser sócio do processo. É o seguinte, a gente tem hoje várias experiências de descriminalização das drogas ao redor do mundo. Então, tivemos no Uruguai, em Colorado, na Holanda, Portugal, e várias delas estão enfrentando ainda as etapas diferentes. O Uruguai, por exemplo, a criminalidade aumentou. Eu entendo que no Brasil, hoje, a gente tem uma série de variáveis a serem atacadas. Temos um grave problema de segurança, temos um grave problema de educação, temos 13 milhões de pessoas desempregadas, temos um país que não cresce. Eu gostaria, nesse momento, de atuar nesses problemas sem trazer uma variável a mais para o processo, que é a liberalização das drogas. Eu prefiro aguardar os resultados dos outros países, do que está sendo feito lá, para depois a gente ver o que é melhor trazer para cá. E eu tenho um amigo que sempre fala um negócio que eu gosto. Ele diz assim: João, a Suíça já resolveu esse problema? Não. Então, vamos tentar tratar de resolver os problemas que a Suíça já resolveu e depois os que ela não resolveu, a gente deixa para depois. Então, a minha tese é essa. Agora, é sempre bom ouvir os estudos, mas a gente sabe que as coisas, na prática, são diferentes. Então, eu preferia, de fato, aguardar uma maturidade dessas experiências fora para a gente discutir a implementação aqui. Lembrando, o Brasil é um país muito grande, muito diverso, extenso, então é difícil a gente trazer uma nova variável para o problema e querer resolver todas as questões de imediato. Por isso que eu seria favorável a uma segunda etapa esse processo. Felipe, o Novo, como partido, a gente já se posicionou há algum tempo contra o Estatuto de Desarmamento. E aí eu explico por quê. Primeiro, que houve um plebiscito lá atrás e a grande maioria da população votou contra. E segundo, que um dos valores principais do Novo é a defesa das liberdades individuais com responsabilidade. E nós entendemos que, portanto, o cidadão tem direito à legítima defesa. Então, nós seríamos a favor do porte de arma, óbvio, que a pessoa deveria passar por alguns testes, alguns condicionantes, para que pudesse ter o porte de arma. Agora, de forma nenhuma, eu entendo que isso é uma política de segurança pública. A segurança cabe ao Estado, não vai ser dando arma para todo mundo que a gente vai resolver o problema de segurança, mas é importante, fundamental, as pessoas terem direito a isso. É uma liberdade que elas têm que ter, de novo, com a sua responsabilidade atrelada, né? Então, por isso, a gente é favorável. Não, é exatamente isso. Durante muitos anos, a gente ouviu aquela historinha de que, olha, as estatais são estratégicas. Eu entendi que elas são estratégicas para os políticos, né? Porque é uma forma de nomear os presidentes, os diretores, se perpetuar no poder, ter poder mais concentrado em Brasília, isso privilegia a troca de favores, cria um ambiente propício à corrupção. Então, do ponto de vista dos políticos, é muito bom. Do ponto de vista do cidadão, primeiro, nós somos forçados a ser sócios de várias empresas que a gente nem foi perguntado. Então, todos nós somos sócios do Correio, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa e por aí vai. Inclusive de empresas que só dão prejuízo e que não conseguem nem ser privatizadas, que terão que ser fechadas. Segundo ponto, essas empresas, pelo fato de terem uma gestão pública e não poderem quebrar, a eficiência fica em segundo plano e, quando elas têm prejuízo, que tem acontecido com frequência, a gente é chamado a colocar recursos e isso volta na forma de impostos ou no aumento da dívida, né? E como cidadão, a gente tem serviços piores num ambiente muito fechado de baixa concorrência. Por tudo isso, nós entendemos que o Estado deveria atuar nas áreas essenciais, saúde, educação e segurança, e sair da gestão das empresas. A gente tem o Correio, que é um monopólio, tem prejuízo e entrega 30% das correspondências com atraso. Por que não passar isso para a gestão privada com um ambiente de mais livre mercado? Então, a gente é favorável, de fato, à transferência disso. Agora, o que é importante? Que no dia seguinte você tem um ambiente que privilegia a concorrência e não transferir um monopólio que é público hoje para um monopólio privado, que seria o pior dos mundos. Então, vamos privatizar a Petrobras? Vamos, mas vamos abrir o mercado, vamos abrir a concorrência. Mesma coisa para o Correio e mesmas coisas para os bancos. Os bancos, por exemplo, também não faz sentido pegar a Caixa e o Banco do Brasil e vender para os grandes bancos que estão aí, porque a gente estaria concentrando mais ainda o mercado financeiro e é o contrário do que a gente precisa fazer para baixar a taxa de juros, né? Então, assim, conceitualmente, nós somos contra e não faz sentido, na nossa avaliação, o governo ter a gestão de empresas. Queria aproveitar só para
É necessária a reforma tributária, principalmente para simplificação. O Brasil hoje tem mais de 80 tributos, impostos, e calcular a carga tributária no Brasil se tornou um trabalho quase que insano. E impressionante é que justamente isso faz com que só os grandes grupos consigam atender toda a legislação, você acaba jogando uma boa parte da economia para a informalidade e você cria uma insegurança jurídica muito grande, porque a complexidade é tão alta. Por exemplo, o ICMS tem 27 legislações diferentes. Isso cria uma insegurança jurídica tão grande e aí acaba tendo uma série de ações no judiciário e joga a produtividade brasileira lá para baixo. É isso que a gente queria mudar no primeiro momento. Candidato? Não, o que a gente falou, basicamente, era o seguinte, a gente vai, até comentei isso na resposta, né? A gente justamente quer privatizar as áreas que o governo não precisa estar para que ele possa atuar mais nas áreas de saúde, educação e segurança, né? Agora, uma das ideias que a gente tem é, por exemplo, vamos manter todo o SUS, vamos manter as escolas públicas, mas uma das ideias que a gente gostaria de experimentar, por exemplo, que tem tido sucesso em outros países, é dar um vale educação para que, eventualmente, algumas famílias mais pobres consigam colocar os seus filhos nas escolas privadas. Por quê? Está provado isso, se a gente olhar o ranking do PISA, que mede a qualidade do ensino fundamental, o Brasil, nas escolas públicas, fica na posição número 63, e quando você vê as escolas privadas, fica na posição número 35. E aí é mais um dos fatores de concentração de renda, ou seja, a pessoa que tem renda consegue colocar seu filho numa escola privada e dar a ele muito mais oportunidades do que aquele que tem poucos recursos. Mas isso não é desviar dinheiro do setor público, da educação pública, para grandes grupos privados de educação? Não. Também não é relegar educação pública a uma maior deterioração, uma vez que o senhor está dizendo que o pobre tem que ter direito de colocar o seu filho na escola particular. Então, isso significa a gente assumir uma total falência da educação pública? Não, por isso é que eu disse bem no início que isso é fazer numa determinada escala. A gente precisa, vamos lá, então, falando da educação, acho que é bom, né? Educação tem 3 grandes problemas no Brasil hoje, na minha avaliação. Primeiro, a gente tem uma prioridade invertida. A gente coloca muito mais dinheiro no ensino superior, na área pública. No ensino superior é 3 vezes maior o gasto por aluno do que no ensino médio e fundamental. Segundo, a gente tem um problema de gestão. 50% quase dos diretores das escolas públicas são nomeações políticas, então tem uma péssima gestão. E terceiro, a gente tem um problema com a formação dos professores. A gente está atraindo pouca gente para a área pedagógica, a gente deveria trazer mais gente qualificada, e a gente tem um problema nos currículos da área da pedagogia. 2/3 do currículo está ligado a ensinos teóricos e apenas 1/3 está ligado à metodologia de ensino. Quando a gente vai para Singapura, por exemplo, que é o primeiro no ranking do PISA, 90% do ensino é forma de ensinar a metodologia de ensino e apenas 10% é teórica, quer dizer, o inverso do Brasil. Então, a gente precisa mudar isso e a gente precisa melhorar bastante a gestão na área pública, né? Acabar com a ideia de cargos políticos, ter um sistema de fato de boa avaliação, melhorar a gestão das escolas, inverter essa prioridade, investir mais na primeira infância, onde o retorno para a sociedade, cada R$1 investido traz R$7 de retorno para a sociedade. Inclusive, isso é uma das metas que a gente colocou no programa de governo. Hoje, apenas 30% das crianças de 0 a 3 anos é que estão indo estão em creches, e a gente quer dobrar isso até o final do governo. Bom, Big. Exatamente. O alerta que eu fiz foi exatamente para a gente combater isso. O que eu quis dizer é o seguinte: primeiro, eu sou contra qualquer tipo de discriminação contra a mulher. Nem podia ser diferente, porque eu tenho 3 filhas mulheres, né? Então, nem poderia ser diferente, e é contra, inclusive, meus princípios, como cidadão, ter qualquer discriminação, não só contra a mulher, mas contra qualquer outra pessoa, por raça, por religião, por cor da pele, por preferência sexual. Então, é algo que não dá para admitir. O que eu comento, e acho que essa é a preocupação que a gente tem que entender, é o seguinte: da onde vem a diferença salarial para a gente trabalhar nisso? Eu não gosto, muitas vezes, que a gente acabou acontecendo no Brasil, de transferir a nossa responsabilidade para o Estado brasileiro. E aí as coisas não acontecem. Onde o indivíduo puder atuar, onde a gente puder interferir para melhorar isso, a gente deve fazê-lo. E, nesse caso, eu entendo que tem várias condicionantes aí, que passa desde o processo educativo até a própria legislação trabalhista, que deveria ter uma flexibilidade maior. A gente sabe que a mulher acaba tendo uma dupla jornada. Então, tem uma série de flexibilidades que a gente deveria ter na legislação e na
capacitação. Mas isso, então, já é uma intervenção do Estado. Não, pelo contrário, o Estado hoje cria normas muito rígidas e não deixa, por exemplo, o patrão e o empregado negociarem várias das condições de trabalho que eles gostariam de ter. O Estado acaba impedindo a nossa liberdade. E, então, isso acaba dificultando que você faça aquilo que você gostaria. Essa reforma trabalhista, por exemplo, mexeu na lei do horário de trabalho, quer dizer, no horário de almoço. Quer dizer, é razoável o Estado estabelecer quanto tempo você vai ter de almoço? Se as férias são um direito, por que a pessoa não pode vender 100% das suas férias? Se o 13º um direito, por que eu não posso receber um 12º em vez de receber só lá no fim? Quer dizer, todos esses direitos que o Estado determina, se o fundo de garantia é um direito, por que eu não posso investir esse dinheiro onde eu quiser, mas tenho que emprestar ao Estado esse dinheiro, depositar na Caixa Econômica a taxa baixa? Mas então, em relação às mulheres? Em relação às mulheres, o que a gente tem que fazer, e aí não só em relação, não é uma questão só das mulheres, a gente tem visto outras minorias que têm sido prejudicadas. Mulher não é minoria, candidato, desculpa. Não, está certo, mas assim, tem visto minorias também sendo prejudicadas, é o seguinte, é investir na educação, dar liberdade para as pessoas, né? E o Estado tem falhado nisso, especialmente em alguns grupos. E aí, quando eu estava voltando, só para a gente fechar aquela questão que você tinha perguntado da educação, é justamente isso. A gente vai melhorar a qualidade do ensino público. Só que, por que as pessoas que têm renda podem ter a opção de colocar o filho numa escola melhor, e não seria razoável a gente também dar essa oportunidade para algumas pessoas que não têm renda, enquanto estudo, e continuar a melhorar a qualidade do ensino? É isso que a gente quer pregar com os vales, experimentando isso em alguns locais. Perfeito. Acho que é muito bom juntar as duas pontas, porque a primeira coisa que a gente tem que ter claro é o diagnóstico. Nós temos um problema de emprego porque a economia brasileira andou para trás nos últimos anos, basicamente porque o Estado brasileiro cresceu muito, cobrou mais impostos, se meteu em tudo, foi intervencionista, foi mal gerido, que se criou um ambiente propício à corrupção. Então, a solução dos empregos não virá do Estado. Pelo contrário, o desemprego veio por conta da atuação do Estado. Então, o que a gente tem que mudar para criar um ambiente propício para investimento e para empreendedor, que é exatamente aqueles que vão criar emprego? Dar segurança jurídica, equilibrar as contas, privatizar as empresas para que esse dinheiro volte para a economia. Então, o Estado vai receber dinheiro, vai poder pagar a dívida, vai pagar a taxa de juros, consequentemente, mais baixa, vai baixar o custo de capital. Na hora que a gente retomar a confiança na economia, o investimento no Brasil virá direto. Tem muita gente querendo investir, tem muito dinheiro aplicado aí, tem muito dinheiro de investidor, tem muito dinheiro de fora que virá gerar emprego em várias áreas da economia. O que a gente precisa? Segurança jurídica, segurança e equilíbrio das contas. Eu, a semana passada, por exemplo, estive com o pessoal de turismo. O turismo é muito intensivo em mão de obra, pode gerar emprego rapidamente. Por que não gera? Porque tem uma insegurança muito grande. As pessoas tiraram o Brasil da rota do turismo com medo com medo de todo esse problema de homicídio. A gente não tem grandes feiras, o turismo de negócio também, porque o Brasil falta estrutura. Então, essas coisas que a gente dá para fazer. O Nordeste, por exemplo, é um lugar excelente para turismo, a gente podia fazer muito mais coisa. Agora, o ambiente não é propício ao empreendedor. Se a gente não tiver um ambiente propício ao empreendedor, a gente não vai gerar emprego. Agora, dizer que o Estado vai atuar, ele vai gerar emprego, isso é nos afundar mais ainda nesse sistema atual, porque quando ele faz isso, ele é ineficiente para gerar esses empregos, ele tira mais dinheiro da economia, tira mais dinheiro das pessoas, e como ele é muito ineficiente, ele devolve muito pouco. Então, esse sistema que a gente vai mudar. Eu acho que a gente tem que ter cuidado para não abrir mão. Eu sempre me coloco o seguinte: o que eu acho que é razoável um presidente da República ter? Então, quando eu me coloco nessa situação, eu poderia abrir mão do salário, mas eu não quero fazer um negócio que pareça demagógico, porque falar, você está abrindo o que você tem, mas e o que não tem que está vindo para cá? Né? E a gente não pode limitar a quantidade de pessoas que vão para lá. Então, eu acho o seguinte: não faz sentido abrir mão do salário. Agora, faz sim sentido abrir mão, isso eu já falei, não tem por que morar em palácio. Para mim, não tem por que morar no Palácio da Alvorada. Eu gostaria de morar numa casa ou num apartamento e transformar o Palácio da Alvorada num museu para que todo brasileiro possa ir visitar. Não tem sentido ter chefe de cozinha, não tem sentido usar avião da FAB para viagem particular, então não vou usar, só para viagens oficiais. Não precisa dessa enorme quantidade
quantidade de assessores, de pessoas em volta. Eu, particularmente, não sou acostumado a isso, nem gosto. Assim, acho que a gente tem que ter uma vida mais simples, né, de acordo com a modernidade. Então, tudo isso a gente quer abrir mão e também de aposentadorias depois. Não faz sentido ter aposentadoria depois. Você trabalhou durante aquele período, você recebeu e pronto. Então, só para ter um número interessante, né? A presidência da República custa hoje R$ 560 milhões por ano, 60% a mais do que custa a coroa inglesa. Quer dizer, dá para reduzir bastante, né? Bem, agora... Eu acho que aqui tem um dado interessante que a gente tem que colocar na mesa, é o seguinte, que, sendo claro nas pautas, que é o que a gente está sendo, falando a verdade de forma transparente, ao chegar no poder, eu só chegarei porque eu tive voto da grande maioria da população brasileira, que endossou essas pautas. E eu acho muito pouco provável que a pessoa diga o seguinte, bom, eu vou votar no João com essas pautas para ser presidente e vou votar num deputado federal ou num senador que tem pautas totalmente contrárias. Mas né? isso já aconteceu. Por exemplo, o Fernando Collor foi eleito com uma proposta que era também tinha bem liberal, também prometia muito esse tipo de coisa, e ele, a gente sabe como acabou. Então, a gente sabe que o Congresso, não estou dizendo nem que ele não tivesse certo nas propostas, mas o Congresso, ele resiste, a sociedade pressiona esse Congresso. Primeiro mandato do Lula, deu no mensalão. Exatamente, a gente sabe como é que funciona isso. O senhor pode ter até esse respaldo. O Fernando Henrique teve respaldo popular e conseguiu fazer, no primeiro ano de governo, mudanças importantes. Mas como é que o senhor acha que é possível convencer o Congresso, que a gente conhece, mesmo com a força popular, tantas coisas, em 4 anos de governo, você consegue fazer isso? Acha que vai ter esse poder de convencimento para conseguir essas votações? Eu acho que, no caso do Collor, pelo que eu me lembro, inclusive, tem bastante diferenças em relação ao que a gente está fazendo hoje. O Collor tinha uma bandeira, e pela qual ele foi eleito, que era caçar Marajá. Né? E a gente hoje está falando de planos de governo, de propostas de governo. Ele propunha também reformular a indústria, ele propunha abrir toda a economia para modernizar, ele falava das carroças, os carros brasileiros parecendo carroça. Ele tinha toda uma proposta liberal, não que seja errado ser liberal, seja correto, mas ele tinha toda uma proposta também de enxugar a máquina pública, atender os descamisados, combater os marajás. Ele tinha muita coisa que também parecia improvável que fosse feito. E o que a gente viu, que ele fez uma medida radical, por exemplo, congelou a poupança. Exato, mas assim, só para pegar esse gancho que eu acho que é interessante, mesmo tendo congelado a poupança, que é uma medida absurda, ele conseguiu implementar várias das reformas. Ele abriu a economia, várias das reformas ele implementou. Por que ele teve problema depois? Porque ele entrou num sistema de corrupção e de gestão que fez com que ele fosse colocado para fora. Agora, tem um detalhe diferente aí em relação ao novo, que eu acho que que vale a pena mencionar, é o seguinte, nós criamos um partido lá de trás, vamos ter 226 deputados, o Collor não tinha isso, ele entrou num partido pequeno, que era uma legenda para ele se candidatar. É diferente do nosso caso, que a gente criou uma instituição. E eu acho que tem um dado... Você acha que vai ter 226 deputados? Não vai ter, a gente não vai eleger 226, mas acho que a gente vai eleger um número significativo. Se eu for eleito, eu acredito que a gente eleja 40, 50, que vai ser 10% do Congresso, muita coisa a fazer. Mas o importante é o seguinte, a gente terá uma instituição e a gente terá a população hoje muito mais ligada. A gente não tinha isso no passado. Os instrumentos de mídia social, a pressão. Na época do Collor, ninguém sabia o nome dos ministros do STF. E hoje todo mundo sabe o nome dos ministros. As pessoas estão acompanhando política muito mais. Né? Então, a gente tem que contar com isso. E, assim, eu continuo a ser muito otimista. Muita gente pergunta, João, mas lá atrás, quando a gente começou o novo, as pessoas diziam, vocês não vão conseguir juntar as fichas. Quando a gente foi para as eleições, vocês não vão conseguir eleger ninguém. Então, eu acho que a gente já teve etapas fundamentais. Agora, hoje, a mudança tem que ser feita. A gente precisa mudar a forma de fazer. Pode ter dificuldade, já falei sobre isso, terá, mas eu entendo que a gente terá sucesso. O Brasil não ficará refém desse sistema político que está aí. Vamos lá, só para deixar claro, não existe como você entrar para a política e não fazer uma negociação política. Isso aí é óbvio, né? Eu acho que ninguém está dizendo que vai chegar lá e não vai conversar com ninguém e acha que vai aprovar tudo só por vontade, né? Então, acho que é a primeira coisa que a gente tem que deixar muito clara. Agora, vamos lá, ao segundo ponto. A questão da governabilidade, o que a gente quer? A gente quer mudar o país, não é isso? O Brasil não está funcionando, acho que esse é um consenso. Se tivesse, a gente não teria 13 milhões de empregados, não teria 64 mil assassinatos por ano, não teria tudo isso que está aí, inclusive uma grande definição na questão eleitoral desse ano,
praticamente 40 dias das eleições. Então, o diagnóstico que as coisas não funcionam, isso está aí. O que faz alguém que vai empreender? A gente tem que estar acostumado a enfrentar desafios. Então, a gente, quando começou o Novo, eu digo para vocês, muita gente, vocês não vão conseguir montar, vocês são malucos. E é verdade, a gente achou que era muito difícil. No entanto, a gente veio vencendo etapas. A negociação com o Congresso será fácil? Não será fácil. Mas ela é possível? Óbvio que ela é possível. Agora, o que você precisa, que é o que a gente está fazendo hoje? Criar as condições para que ela seja possível. Primeiro, deixar as ideias muito claras, muito transparentes. Segundo, eu me considero uma pessoa determinada, mas equilibrada, com bom senso. Eu vou conversar, eu vou negociar, não vou sair batendo na mesa, brigando com as pessoas, dizendo... Mas, assim, eu não vou me desviar dos meus princípios e valores, tá certo? E vou deixar muito transparente cada etapa do processo, cada dificuldade que existir, por que isso está existindo. E vai caber às pessoas, a cada cidadão brasileiro, saber se quer participar, ajudar mais nesse processo lá de convencimento. Terceiro, eu acho que a gente terá gente boa no Congresso. Quando você coloca uma bancada de 40, 50 deputados, que é o que pode acontecer se eu for eleito, esse grupo trabalhará de forma unida, enquanto que a gente tem grupos no Congresso trabalhando de formas, na verdade, diversas, cada um defendendo, eventualmente, seus próprios interesses. Então, eu entendo que haja uma preocupação com as pessoas, porque isso não aconteceu ainda, e a gente está muito acostumado a esse governo, o governo da coalizão. Mas, assim, a pior coisa do mundo é a gente cair na armadilha, dizer o seguinte, bom, eu vou votar nesse porque eles vão conseguir se ajustar, e vão conseguir combinar e aprovar. Vão fazer isso, mas vão aprovar mais dinheiro para o fundo eleitoral, vão tornar mais difícil ainda a alternância de poder, tudo que a gente não quer, né? Então, não tem jeito, a gente tem que saber que as dificuldades existem, listá-las, mas começar a fazer as coisas da forma certa. Por que a gente não está fazendo acordo nenhum agora? Porque não faz sentido, para ganhar tempo de televisão, trazer pessoas que são diferentes do que você pensa. Lá na frente, na medida em que a gente cresça, é natural que as pessoas também que foram eleitas querem ficar no poder, querem ser renovados, e elas vão entender que eles, para fazerem isso, vão ter que atender às demandas da população. Acho que esse é que é a mensagem que a gente vai dar. E eu tenho sempre dito isso, quer dizer, a postura do presidente da República é determinante para esse processo. Se você senta numa mesa, já abrindo mão e dizendo que você está disposto a dar verba para aquilo ali, nomear aquele fulano de tal, que você precisa aprovar isso a qualquer custo, você já entra vendido. Não será essa a nossa postura. O que não quer dizer, volto a falar, que não tenha negociação, que a gente vai negociar. Não me assusta isso. Não será fácil, mas eu sou confiante, relativamente. No caso de Roraima, eu estive lá até alguns meses atrás. Eu entendo o seguinte, o Brasil tem que ter um caráter humanitário. Nós temos que receber os refugiados. Até porque isso poderia estar acontecendo com o Brasil, dependendo das escolhas políticas que a gente fizer, adotar um regime como foi o venezuelano e sermos obrigados a sair daqui. Então, é natural e é normal que a gente receba essas pessoas. Entretanto, o governo brasileiro tem falhado. Algumas coisas que eu acho que deveria ser feito, e aí a gente precisa também quantificar, né? A Colômbia recebeu cerca de 1 milhão de imigrantes venezuelanos. O Brasil recebeu 130 mil aproximadamente, mais da metade já foi para outros países, já foi embora. Então, a gente está falando de 60 mil pessoas. Como é que a gente não consegue gerenciar adequadamente 60 mil pessoas? O governo está muito falho. E eu vi algumas iniciativas que, de novo, aquela questão, quando você quer resolver um problema, não transfira para o Estado, dê para a iniciativa privada. Eu vi pessoas lá, pessoas físicas, que começaram a identificar quais eram as qualificações das pessoas que estavam entrando, o que ele fazia do ponto de vista profissional, e começaram a ajudar a alocar atividades para essas pessoas. E cada venezuelano que conseguiu emprego, ele normalmente conseguia ajudar a meia dúzia, 10 famílias. Então, melhorou o processo. Então, o que o Brasil tinha que estar fazendo? Atuando em colocar essas pessoas, distribuí-las para outros lugares, porque, obviamente, Roraima não tem condição de receber tudo isso, mas eu sou favorável a gente receber, manter as fronteiras abertas, mas realmente dar um tratamento humanitário e alocar essas pessoas, volta a dizer, estamos falando de 60 mil pessoas no universo do tamanho do Brasil. Nós entendemos que, de fato, a parte de segurança é crítico, né? Só para lembrar, o Brasil chegou num índice que ele nunca teve, praticamente 31 assassinatos a cada 100 mil homicídios, a cada 100 mil pessoas. A gente está na 9ª posição no ranking do Banco das Organizações Mundial, né, de Saúde.
Então, é lamentável, e isso com uma distorção muito grande, quer dizer, alguns estados brasileiros com números bem maiores. Eu entendo o seguinte, são uma série de fatores que a gente tem que mexer, mas o principal é, hoje, o criminoso tem uma sensação de que o crime compensa. O cenário econômico ajuda isso, obviamente, mas é o seguinte, ele sabe que a probabilidade dele ser preso é baixa, a gente investiga muito poucos dos crimes, e a probabilidade, e ao ser preso, ele também tem a sensação de que ficará pouco tempo preso. Quando ele conjuga essas duas coisas, a noção é de que, olha, o crime compensa. Então, primeira coisa, eu entendo que a gente tem que ter uma integração maior do governo estadual, municipal e federal. O governo federal tem falhado nesse processo, desde a proteção de fronteiras até se isentando do problema de entrada de drogas, entrada de armas. No Rio de Janeiro, outro dia alguém me deu uma informação que você consegue alugar um fuzil pagando R$150 por dia. Quer dizer, virou um negócio assim. Quer dizer, não dá para ser assim. Segunda coisa, nós defendemos uma valorização maior da polícia, mais treinamento, mais uso de tecnologia e, de novo, outra mudança também. No Brasil, a gente tem a Polícia Civil e a Polícia Militar, e cada uma delas tem determinadas tarefas. Nenhuma delas faz o ciclo completo, que vai desde a investigação até a repressão. E, na grande maioria dos países do mundo, são raras as exceções, onde você não tem a polícia fazendo esse ciclo completo. Então, a gente seria favorável não a unificar as duas polícias, porque envolve instituições muito diferentes, seria muito complexo, mas a dar à polícia a condição de fazer o ciclo completo. A gente também é favorável a uma lei de execução penal mais rígida, mais dura, para que as pessoas tenham um maior cumprimento de pena. Temos um problema nos presídios. Os presídios hoje não têm capacidade de receber mais gente, tem uma quantidade enorme de mandatos de segurança, de prisão expedidos que não conseguem ser cumpridos, e a gestão dos presídios, a gente tem visto que tem sido lastimável, vimos várias rebeliões, e eles se tornaram quase que uma fábrica de criminosos. Então, nós defendemos parcerias público-privadas para os presídios, para o quê? Para ter dinheiro para investir e para melhorar a gestão. E, por último, um combate mais eficaz ao crime organizado. Acho que isso dá para você fazer via a identificação dos recursos, como é que eles estão sendo tramitados e, de fato, ter uma atuação mais firme em relação ao crime organizado. Você falou dessa intervenção militar no Rio de Janeiro? Olha, a intervenção militar no Rio de Janeiro é o seguinte, está longe de ser o ideal. Ela foi feita sem planejamento, não é função do Exército, está fazendo esse tipo de atividade, inclusive para as mudanças que a gente precisa fazer, que acabam envolvendo em alguma mudança constitucional, acaba impedindo esse processo, né? A gente viu na questão da própria Previdência. Agora, ela tinha que ter sido feita, porque o Rio chegou num estágio de criminalidade e de ausência do Estado muito difícil, faltou liderança ao governador, então faltou ali a presença de gestão, então não tinha outro jeito para fazer, mas eu espero que a gente possa rapidamente reverter esse processo, né?